Observe nesse esquema geral um alceno genérico reagindo com 5 diferentes eletrófilos. Mas importante, né? Aqui você não enxerga o eletrófilo nu, né? Você enxerga a molécula que irá fornecer o eletrófilo. Então, numa reação de bromação, nós adicionamos os 2 bromos ao alceno. Adição de hipoclorito, nós formamos uma clorhidrina e clorohidroxila. Mas notem que em cada exemplo, os 2 carbonos reagiram e formam o produto da adição, o aduto, né? Então, um dibromo, um cloroálcool, um hidrogênio sulfato, um alquil hidrogênio sulfato, um cloreto de alquila e um álcool. Então, a adição de BR, de HOCl, ácido sulfúrico, HCl e água, assim por diante. Nessas reações de alcenos, o que nós temos? Primeira coisa, informação importantíssima, né? A cinética. A cinética das reações de alceno, elas seguem ou o padrão de segunda ordem ou um padrão de terceira ordem. O normal é padrão de segunda ordem. O aduto formado sempre tem os 2 fragmentos do reagente. Por exemplo, ciclopropeno reage com deutério, D2. Né? Então, no produto, os 2 átomos de deutério estão incorporados ao alceno. A regioquímica, então, é a formação do carbocátion mais estável e ele interage depois com o nucleófilo. Segue Markovnikov. Então, observem, o alceno, aqui tem um carbono terciário e aqui um carbono secundário. A adição de água catalisada por ácido. O hidrogênio adiciona nesse carbono, formando o carbocátion terciário, que reage com água. Então, o álcool formado é este e não este. Então, regioquímica, região preferencial de adição do eletrófilo. Bom, nós podemos também avaliar nos alcenos como que o reagente interage com os orbitais da ligação π. Essa interação pode se dar com uma mesma face ou nas faces opostas, a face do alceno. Tá? Esta aqui, nós diríamos, é uma adição do tipo sim, enquanto que essa em lados opostos é uma adição do tipo anti. E aqui nós vamos avaliar, né, a questão da estereoseletividade e estereoespecificidade. Tá? Então, são vários aspectos que aparecem, né, que são destacados nas reações dos alcenos com os diferentes eletrófilos. Ok? Então, a partir de agora, nós vamos ver um conjunto de reações orgânicas que segue o modelo da adição eletrofílica aos alcenos e aos alcenos. A primeira delas é a reação de hidratação do alceno, catalisada por ácidos minerais, em geral. Tá? Os mais comuns é o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. Essa é uma reação reversa da eliminação. Lembra lá do plástico verde, né, que o álcool, o etanol da base da cana-de-açúcar, era transformado em eteno, e aqui nós vamos olhar o eteno sendo transformado no etanol. Né? Então, uma reação de eliminação, e o seu reverso é a reação de adição. Ambas são catalisadas pelo ácido sulfúrico. O princípio da reversibilidade microscópica indica, né, que, no sentido direto ou reverso, são os mesmos intermediários que as duas reações apresentam. Então, eles passam sempre pelo mesmo intermediário. Nessa reação, a formação do eletrófilo é iniciada, né, pela dissociação do ácido sulfúrico. Aqui nós temos uma constante de equilíbrio, que você pode depois isolar o H3O+, e aplicar na expressão de velocidade aqui. Né? Aí tu vai chegar nessa condição bimolecular. Mas o que é importante, o eletrófilo formado, ele interage com o alceno, e essa é a etapa lenta, formando o carbocátion. Subsequente à sua formação, agora existem as etapas rápidas, a 3 e a 4. Na terceira, formou-se o carbocátion, ele é capturado pela água do meio. Então, a água nucleofílica interage com o carbocátion, formando um oxônio. Observe que este oxônio é um ácido, assim como é o H3O+. Né? Os pKa's dos dois é da ordem de menos
1,5 a menos 2. Então, é mais ou menos, tem uma constante de acidez de 100, aproximadamente. Tá? O oxônio aqui formado, agora na etapa 4, se desprotona. Então, a água do meio remove, abstrai o H+, regenera o álcool desejado e forma H3O+, aqui, tá? Que faltou um positivo aqui. Observe, então, que essa reação 4, né, é uma reação ácido-base. A reação 1, ácido-base. No entanto, a reação 2 e 3 é, de fato, a reação de adição de eletrófilos aos alcenos. Uma questão importante que também chama atenção aqui é que na dissociação do ácido, nós formamos o ânion bisulfato. E ele poderia competir com a água. Né? Quer dizer, o ânion bisulfato poderia adicionar ao carbocátion, mas ele não o faz. Por quê? Porque a água é mais nucleofílica do que o ânion. Ou de uma outra maneira, o ânion é uma base que vem de um ácido forte. Então, se é isto, ela é uma base fraca. E se ela é uma base fraca, ela é menos nucleofílica. Então, a competição aqui favorece a água. Né? Então, assim nós explicamos a formação do etanol a partir da reação do alceno, eteno, mediada pelo ácido sulfúrico e com água. Né? Como é a cinética agora das reações de adição de água quando os alcenos são substituídos? Então aqui aparece de fato o efeito do alceno. Nós temos aqui uma tabela com eteno, propeno e metilpropeno. As velocidades da reação de hidratação, a constante bimolecular. Para o eteno, 10 a menos 15, para o propeno, 10 a menos 8 e para o metilpropeno, 10 a menos 13. Fazendo uma correlação entre elas, ou seja, se essa aqui vale 1, o propeno reage 10 milhões de vezes mais rápido. Né? E o metilpropeno, 10 a 12 vezes mais rápido. Então isso só mostra o seguinte, que os alcenos mais estáveis, né, são os mais reativos. Por quê? Porque formam os carbocátions de maior estabilidade. E o carbocátion de maior estabilidade apresenta menor energia de ativação. Então, uma é consequência da outra. Né? O efeito de ser mais estável gera a formação do intermediário também mais estável. E se ele é um intermediário mais estável, significa que para acessá-lo, a reação é mais rápida. Então é mais rápido no alceno mais substituído. Com destaque agora para os alcenos isoméricos, o alceno Z e o alceno E. No estado fundamental, que está aqui, né, ó, o alceno E é mais estável e o Z é mais instável. Então o alceno Z tem esses dois grupos que são frontais. Então aqui tem uma repulsão estérica muito grande, coisa que não acontece no E. Quando se forma o carbocátion, o que acontece com essa repulsão? Observem aqui, ó. Esse carbocátion vem do alceno E e esse carbocátion do alceno Z. Então percebam que a diferença está posta aqui, ó. Quando o carbocátion é formado no alceno Z, a repulsão estérica entre as duas metilas que estava no mesmo plano, ela fica mais diluída, porque esse carbono aqui ele fica na forma sp3. Então tem uma descompressão estérica. Né? E isso levaria a uma maior reatividade desta molécula que tem a estereoquímica Z do que a E. Graficamente, pode chegar assim, ó, o estado fundamental dos dois, o estado de transição dos dois. Tá? Claro, nós enxergamos aqui o estado de transição do isômero do cátion do isômero E é mais estável do que o Z, é sem dúvida. Então, esse isômero E tem um estado de transição mais estável do que esse aqui. Mas o que importa para nós é a energia de ativação. Assim, se você comparar essa diferença de energia no vermelho e no azul, você verá que no vermelho a energia de ativação é menor. Então aí a reação é mais rápida. Tá? Então o alceno Z, por descompressão estérica ou aceleração estérica,
ele reage mais rápido. Ok? Para os alcinos, o que acontece agora? Né? Os alcinos, eles têm, então, o carbono um híbrido sp. Então, é um carbono mais eletronegativo. É um carbono que tem uma dificuldade adicional de doar os elétrons. Então, normalmente, o que nós observamos? Os alcinos reagem ou têm uma velocidade de reação menor do que dos alcenos. Também, as temperaturas das reações são um pouquinho maiores. Ou ainda, nós usamos às vezes ácidos de Lewis com maior poder de complexação, como é o caso do cátion, né? Mercúrio. Então aqui a hidratação de um alcino mediada pelo ácido de Lewis H+, e pelo cátion mercúrio. Só que nesses casos, o que vai acontecer? Nós adicionamos o eletrófilo no carbono terminal e o carbocátion formado é nesse carbono aqui. E esse carbocátion reage com água. E formamos um intermediário que tem um OH vizinho, uma ligação dupla. Isso nós conhecemos por uma função enol. E o que nós sabemos dos enóis? Que eles são instáveis. Por quê? Porque em meio básico ou ácido, e aqui aparecem os termos catálise ácida específica, catálise ácida geral, catálise básica específica e catálise básica geral. O que acontece na enolização? São eventos fantásticos, sucessivos. A base abstrai o hidrogênio, a ligação OH se quebra, forma a ligação dupla carbono-O, e a ligação dupla CC atua buscando o eletrófilo H+. Então daqui nós enolizamos para a forma ceto, ou para uma cetona. E, o que acontece? Isso aqui é um equilíbrio. Só que o enol é menos estável que a cetona. Por que é menos estável? Nós também já vimos isso, né? A ligação dupla CO é mais estável que uma ligação dupla CC. Então, a diferença de estabilidade explica o deslocamento do equilíbrio na direção da cetona. Vejam que aqui forma um produto completamente diferente do esperado quando nós analisamos para os alcenos, né? Que é esse evento posterior à adição da água, que é a enolização. Chama a atenção aqui de vocês que na etapa da adição de água, é a etapa lenta, né, que é a reação, a interação do alcino com o eletrófilo, nós podemos ter a questão da regioquímica posta aqui. Então, o cátion vinílico que se forma, vejam que é um cátion que tem uma carga positiva num carbono sp2. Então, é muito mais instável que um cátion de um alceno. Né? Então, é por isso que as reações dos alcinos são mais lentas, porque esse carbocátion é mais instável, por exemplo, que o cátion etil. Tá? Mas aqui nós teremos ou o cátion vinílico terminal ou o cátion vinílico no interior da cadeia. Como esse grupo aqui é um grupo doador de elétrons, então, preferencialmente, nós vamos formar o cátion vinílico no interior. Então, esse é formado. E aí você vai observar que a acetona tem o grupo, né, carbonila no interior. Se fosse na extremidade, nós teríamos um aldeído. Bom, os alcinos, também aqueles que têm a ligação dupla interna, né, que são os simétricos, eles vão formar, então, a acetona, no caso, a função cetona no interior. Então, observe a ligação tripla, água, ácido sulfúrico, formam o enol intermediário, e esse enol enoliza para acetona. Quando agora a ligação tripla está em 2 carbonos, mas o alcino não é simétrico, e infelizmente nós teremos a formação de 2 produtos, acetona, digamos, no carbono 2, o grupo ceto no carbono 2, e o grupo ceto no carbono 3. Aqui não tem jeito. Tá? É uma condição da reação, ou seja, não tem como diferenciar
do ponto de vista de formação do cátion vinílico, ele pode se formar nesse carbono ou nesse carbono aqui. Tá? Bom, um outro ponto importante que nós temos a avaliar nas reações de adição eletrofílica é se os reagentes são entregues, né, pela mesma face ou pelas faces opostas do alceno. Então, os termos adição eletrofílica anti e adição eletrofílica sim são usados nesse caso. O que representa o termo sim e anti? É uma expressão, é um símbolo, né, que indica de que forma os dois fragmentos do reagente foram entregues à ligação dupla. Aqui eu tenho um desenho bem simplesinho no boneco de um alceno que tem duplas. Essas duplas pertencem formam uma face, e essas faces são faces proquirais, que significa dizer que ao ser quando elas reagem com algum outro reagente, elas formam um carbono quiral, então são faces proquirais, e nesse caso são faces enantiotópicas. Então o reagente na mão direita e na mão esquerda do boneco, eles podem ser entregues às esferas em vermelho e em azul, entregues pelas faces opostas a este alceno, então seria o modo da adição anti, ou pela mesma face, então seria o modo da adição sim. Normalmente nós temos muitos exemplos na literatura, e especialmente em processos biológicos, em que as enzimas fazem essa função. Elas fazem um processo concertado de entrega do eletrófilo e do nucleófilo pelas faces opostas. Então, o exemplo citado aqui é a fumarase, uma enzima que faz a hidratação do ácido fumárico dentro do ciclo de Krebs, né? Essa hidratação ela acontece por uma das faces do alceno. Então, se a enzima entrega por uma face, gera um enantiômero. Se entrega pela outra face, gera outro enantiômero. Então, são reações estereoespecíficas. O reconhecimento das faces se dá a partir dos reagentes que tenham quiralidade. Então, nós vamos usar um conceito importante em reações de adição eletrofílica, que é este modo, adição anti e adição sim. E aí nós usamos como referência, ou como exemplo elementar, né, essa reação de hidratação e de importância biológica. Apenas para fechar, né, então as faces elas podem ser homotópicas, enantiotópicas ou diastereotópicas. Né? Então o eteno, por exemplo, o eteno, são faces homotópicas, têm a mesma topicidade, são faces idênticas. Né? Já no alceno, no cis e no transbuteno, as faces são enantiotópicas. E a enantiotopicidade, ou essa relação de proquiralidade, é quiralidade em duas dimensões. Né? Você tem quiralidade em 3 dimensões, em 2 dimensões e em 1 dimensão. E nesse caso ela é em 2 dimensões. E aí o PAC recomenda então que você faça a nomeação das faces. Se elas são faces de relação enantiomérica, então essas faces serão denominadas de face Si e face Re. E o termo Si e Re representa, na verdade, a estereoquímica relativa, né? E, nesse caso, você vai usar o critério de número atômico. Então, os grupos de maior prioridade, se eles estão dispostos nesta face à direita, você vai nomear de face Re, e à esquerda de face Si. Então, por exemplo, no ácido málico, fumárico, em que Z é o grupo carboxílico. Então, observe, o Z é o carboxílico, prioridade 1. O alceno, prioridade 2. E o hidrogênio, prioridade 3. Então, nesse sentido, 1, 2, 3, você está olhando uma face cujos grupos têm uma orientabilidade à esquerda. Então, é a face Si. O de baixo é a face Re. Então, veja que, nesse caso, o boneco, o que ele faz? Né? Ele é a entidade quiral, ele é a enzima. E a enzima tem essa propriedade. Ela é a quiral. E ela reconhece essas faces enantiotópicas. Então, o destro entrega o átomo
entrega o grupo pela face, aqui nesse caso vamos imaginar que fosse a face Si. E o canhoto entregará o reagente pela face Re. Então essa diferenciação se dá porque o agente que faz a entrega é um agente quiral. Tá? Então, importantes esses conceitos. Claro que isso aqui já seria um tópico um pouco mais avançado, mas que vocês podem já entender um pouquinho mais de como que as enzimas trabalham de modo completamente estéreo específico. Para quem tem interesse seguir adiante nesse assunto, né, eu recomendo a leitura deste artigo, que discute, né, a reação de hidratação de alcenos do ponto de vista eletrofílico e nucleofílico. E aí ele vai usar bastante o conceito das enzimas, né, as hidratases, né, que são classificadas como enzimas que transferem, né, que facilitam a adição de água, por isso hidratase. Então, quem tiver interesse, está disponível no portal da CAPES, né, portal periódico. É em inglês, mas isso não impede de nós usarmos esses materiais. Tá?